Aqui no Brasil tem muitos municípios com nomes de santos, de políticos, de artistas, mas você sabia também que tem aqui no Brasil cidade com o nome de Miss Brasil? Isso mesmo, tem uma Miss Brasil que ela foi homenageada dando seu nome não apenas a uma, mas a dois municípios. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave, fica aqui pra gente conhecer essa história. Vamos então apresentar quem foi essa Miss Brasil e quais são os municípios que foram batizados em homenagem a ela. A Miss em questão se chamava Jussara Marques, e ela foi eleita Miss Brasil em 1949. Ela nasceu em Tubiara, no interior de Goiás, mas viveu a maior parte da sua vida em Goiânia. Os dois municípios batizados em homenagem a ela se chamam apenas Jussara. Um fica em Goiás, o estado natal dela, e o outro fica no Paraná. A Jussara Marques foi, como eu disse já, coroada Miss Brasil em 1949 e ela permaneceu nessa função, no título de Miss Brasil, com o reinado de Miss Brasil, digamos assim, até 1954, quando a Marta Rocha foi eleita Miss. E esse grande intervalo aí entre 1949 e 1954 revela algumas histórias interessantes que dão uma enriquecida na nossa história. Isso porque quando a Marta Rocha morreu, e ela morreu em junho de 2020, a morte dela foi noticiada em muitos lugares dessa maneira aqui. Vocês estão vendo aí, dando destaque para o fato de ter morrido a primeira Miss Brasil. Pois é, se a Marta Rocha foi eleita Miss em 1954, e como a gente já falou, a Jussara foi coroada Miss em 1949, como assim que a Marta Rocha foi a primeira Miss Brasil? A explicação dessa história está no fato de que em 1954 começou a acontecer o concurso de Miss Brasil no formato que vigora até os dias atuais, com as regras mais ou menos, claro, adaptadas das que a gente tem hoje em dia, que inclusive contemplam, né, aquela coisa da Miss Brasil representar o Brasil no Miss Universo. Até então, a gente tinha aqui no Brasil alguns concursos de Miss espalhados aqui e ali, sem muita sincronia entre eles, né? Há registros de concurso de Miss em 1929, em 1930 e tem até um em 1865, isso antes do Brasil virar uma república. E eu aposto que quem, assim como eu, gosta de futebol, acaba fazendo um paralelo com o mundo de futebol, do futebol, né? Porque sempre tem aquela discussão de campeonatos que foram realizados antes do formato atual, se eles deviam contar ou não, enfim, é um debate que não acaba nunca, que agora a gente tá vendo, né? Não tá só no futebol não, tem também no universo das Miss. Já que eu fiz uma pausa aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal para quem ainda não for inscrito. E também vou fazer um outro pedido. Tem alguma Jussara vendo o vídeo? Se tiver, deixa um comentário aqui. Ou se você que está vendo o vídeo não chama a Jussara, mas tem alguma amiga, irmã, namorada, enfim, que chama a Jussara, marca ela, chama ela para assistir o vídeo que fala das cidades batizadas em homenagem a uma xará ilustre da Jussara. Mas vamos então voltar a falar da Jussara Marques. Como eu disse, ela foi eleita Miss Brasil em 1949, e a eleição dela para o cargo de Miss Brasil foi um grande acontecimento, foi algo que gerou muito comentário, muita comoção por várias regiões do país. Ela foi, para a gente usar um linguajar mais comum dos dias atuais, ela foi transformada no que hoje a gente chama de celebridade. E foi criado um grande orgulho goiano em torno da Jussara, né? Vale lembrar que a gente está falando de 1949, de um período em que Goiás era um estado muito mais afastado do restante do Brasil do que é hoje. É importante destacar que até então não havia Brasília, né? Não havia a capital do Brasil no meio do país, algo que contribuiu para a integração da região central do Brasil. Inclusive, uma curiosidade é que a Jussara Marques, para ela ser eleita Miss, ela derrotou outras duas concorrentes, como, por exemplo, a Miss Distrito Federal, que representava a cidade do Rio, e a Miss Rio de Janeiro, que representava o restante do estado do Rio. E aliás, só fazer mais um parêntese rápido, prometo que é o último, para te fazer um convite. Se você quiser entender melhor essa história da diferença entre Brasília e Distrito Federal, clica aqui para ver o vídeo sobre isso. E também, se você quiser entender melhor essa questão de como o Rio foi capital, de como o Rio também deixou de ser capital e como ele também depois virou o estado da Guanabara, clica aqui, ó, tem um vídeo só sobre isso. Mas então, a empolgação que se criou em Goiás em torno da Jussara Marques foi tão grande que resolveram rebatizar, em homenagem a ela, um distrito da cidade de Goiás, do município de Goiás. Esse distrito se chamava Água Fria e passou a se chamar Jussara a partir de 1950, o que foi o ano seguinte da vitória da Jussara Marques no Miss Brasil. Esse distrito, que chamava Água Fria, passou a se chamar Jussara, se tornou um município com o nome então de Jussara a partir de 1958. E a história também tem um componente bem interessante, porque a concessão do nome de Jussara ao distrito, a homenagem a ela, foi uma coisa quase que unânime, não teve muita contestação não. A única contestação, olha que inusitado, veio de um professor de português, que era célebre em Goiás na época, o nome dele é José de Sá Nunes. A bronca dele não foi com homenagear a Miss Brasil com o nome da cidade não,
foi com a grafia do nome, porque segundo ele, a regra oficial da adaptação dos nomes indígenas, e Jussara é um nome de origem indígena, prevê que em vez de 2 S se deva usar o C cedilha. Então ele defendeu que se escreveria Jussara com C cedilha. Ele até chegou a lançar uma campanha, Jussara sim, Jussara jamais. Mas a reivindicação dele não foi para frente e o nome da cidade acabou sendo oficializado, assim como o nome que estava no RG da Miss Brasil, que é Jussara com 2 S. Além do nome, a Jussara Marques ganhou outro presente, foi uma fazenda lá em Jussara, mas ela nunca chegou a tomar posse da propriedade. 2 anos depois da homenagem em Goiás, veio a homenagem no Paraná. Houve a decisão então de se rebatizar uma região do Paraná com o nome de Jussara, que é o nome que o município também carrega até hoje. Hoje em dia, as duas Jussaras são cidades pequenas. A Jussara de Goiás tem 18.371 habitantes e a do Paraná tem 7.041 habitantes. Esses são as estimativas do IBGE para 2020. A Jussara Marques, a Miss, morreu em 2006, aos 75 anos. E a despeito daquele começo de vida de celebridade, ela acabou levando um restante de vida, uma trajetória reservada, como uma pessoa comum. É curioso, tem até uma história curiosa, porque assim, em 1950, ainda no auge da fama dela, ela foi candidata a vereadora em Goiânia. E ela perdeu a eleição, que foi uma grande zebra, porque havia uma grande expectativa, até em torno da fama que ela conquistou, da celebridade que ela se tornou, de que ela venceria aquela eleição. E além dela perder a eleição, ela teve também um outro prejuízo, porque ela foi acusada de fraude eleitoral, isso mesmo, foi acusada de fraude naquela eleição. A acusação nunca foi comprovada, o caso foi arquivado, enfim, mas esse episódio deixou uma mancha que acabou afastando a Jussara Marques da política e contribuiu para que ela virasse uma pessoa de uma história de vida mais reservada. E alguém aí lembra da TV Cruz, aquele programa infantil que passava no SBT nos anos 90? Lembra que tinha uma menina no programa que era a Maluca? Bem, o nome dela também é Jussara Marques, assim como o da Miss, mas é só uma coincidência, não tem nenhum parentesco com a antiga Miss Brasil. E por falar em coincidência de nomes, a gente tem aqui no Brasil um terceiro município chamado Jussara, né, além de Goiás e do Paraná. É uma cidade de cerca de 15 mil habitantes que fica no interior da Bahia. Mas a Jussara da Bahia não tem nenhuma ligação com a Miss Brasil. Porém, a história do nome da Jussara baiana é muito bom também. Jussara da Bahia tem esse nome em homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek e a sua esposa, a Sara. Juscelino, Sara, Jussara, nome da cidade da Bahia. E essa foi a história dos nossos 2 municípios que foram batizados em homenagem a uma Miss Brasil. O que vocês acharam? Gostaram? Vocês conheciam já esse caso ou é uma novidade para vocês? Deixa um comentário aí, beleza? Obrigado por acompanhar, obrigado por prestigiar o trabalho do Sclave. Valeu mesmo, até a próxima!